A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva Promessa. Você está no programa Evangelho em Foco, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Kennedy Matos e vou conduzir você ao estudo da Palavra de Deus. Eu já quero aqui desafiar você, como sempre nós fazemos toda semana, a compartilhar o link dessa mensagem para que mais pessoas possam ser alcançadas pela pregação da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus está alcançando pessoas, que Deus está alcançando vidas através deste canal, através desse programa, na verdade de toda a nossa programação, assim como tem alcançado o seu coração também. Então, eu quero aqui desafiar e incentivar você a compartilhar nos grupos do seu WhatsApp, da sua igreja, no seu grupo de família, nas suas redes sociais. Amém? Queridos irmãos e irmãs, nós estamos então numa série de exposições bíblicas aqui já tem algum tempo, num livro que é extremamente importante na vida da cristandade, na vida da Igreja de Jesus, né? Que é a carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós estamos iniciando um novo capítulo, o capítulo 9 de Romanos, um dos capítulos mais, eu diria, mais sensíveis dessa carta, porque Paulo trata aqui de assuntos muito delicados, muito sensíveis muitas vezes para nós. E eu já vou pedir aqui a sua oração nesse sentido, o seu coração aberto nesse sentido, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Obviamente eu vou tratar esse capítulo 9 de uma forma um pouco mais devocional, né? A gente não tem aqui o objetivo de tratar de uma forma muito profunda teologicamente. Para isso, eu quero convidar você a assistir o programa Texto e Contexto. Esse sim é um programa onde há uma profundidade teológica maior nos temas que são abordados aqui das Escrituras aqui no canal da TV Viva Promessa. Aqui a gente vai lidar com ele de uma forma um pouco mais devocional. Amém? Bom, então, no capítulo 8, Paulo falou a respeito da certeza da salvação, da nova vida no Espírito Santo. Nós vimos isso. Paulo começa o capítulo 8 dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E fica uma pergunta no ar, fica um assunto, parece um pouco pendente aqui nessa altura da carta aos Romanos. Nós sabemos que Paulo está escrevendo para uma igreja em Roma, uma igreja que ele não plantou, uma igreja que ele nunca esteve nessa igreja. Ele conhecia algumas pessoas lá, mas nunca tinha estado em Roma. E a igreja de Roma, ela tinha dois grupos de pessoas principais, podemos dizer assim. Ela tinha judeus, irmãos que haviam se convertido a Jesus, vindo do judaísmo, e ela tinha gentios, pessoas de outros povos que tinham vindo do paganismo. E Paulo, ele até aqui no capítulo 8, ele está desenvolvendo o tema da salvação. Então ele fala da perdição de todos os homens, de como os homens estão perdidos, lá no capítulo 1. Depois ele fala que a salvação de todos os homens, seja do judeu, seja do gentio, é apenas mediante a fé em Cristo Jesus, que todos, judeus ou gentios, são justificados por meio da fé em Cristo. E ele desenvolve ali uma série de assuntos a respeito da doutrina da salvação. Só que tem um detalhe que parece que fica por ser respondido. Ao longo dessa carta de Romanos, Paulo sempre está lidando com esses detalhes, ele não quer deixar a ponta solta. Então, ele está imaginando que alguém está conversando com ele. Paulo escreve usando um recurso chamado diatribe, onde ele imagina um oponente ou um questionador, alguém que questione ele alguns assuntos mediante aquilo que ele afirmou ao longo do texto ou de acordo com que ele fosse escrevendo. E aqui no capítulo 9 parece que acontece isso, porque Paulo falou da salvação e parece que um assunto fica pendente. Qual assunto? O assunto com relação a Israel. E quanto a Israel? E aqui Israel no sentido étnico, Israel no sentido como nação. Então, a partir agora do capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo vai tratar de lidar ou de responder a questões relacionadas ao povo da antiga aliança,
ao povo da primeira aliança, ao povo de Israel, a etnia de Israel, os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão. Então, todo esse assunto do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo está lidando agora com relação a essa questão. E quanto a Israel? Como que fica Israel nessa história toda, em todo esse processo? Porque ele desenvolveu todo um conceito, toda uma explicativa a respeito da soteriologia, de como que Deus salva o homem, e aí fica a questão, tá, mas e Israel? Como é que funciona? Como é que fica? É isso que eu quero convidar você para que nós possamos estudar hoje. E nós vamos começar então fazendo hoje uma explicação introdutória desse capítulo 9, e nós vamos fazer aqui uma leitura do verso 1 até o verso 5. Preste muita atenção, eu estou lendo na versão da NVT para ajudar a gente no nosso entendimento. Diz assim o texto: digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia, sem fim, por meu povo, meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Eles são o povo de Israel, escolhido para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com ele e lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Do povo de Israel vêm os patriarcas, o próprio Cristo, quanto à sua natureza humana, era israelita. E ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Então, Paulo agora vai tratar, ele muda o assunto na carta. Ele muda o assunto na carta. Agora ele está tratando especificamente do povo de Israel. E quanto a Israel? E quanto ao povo judeu? Como que eles ficam nesse processo, uma vez que há tantas promessas de Deus, uma vez que há tanta ênfase no povo de Israel e sua relação com Deus? Como que fica esse povo? Então o apóstolo Paulo começa no capítulo 9, no verso 1, ele começa dizendo, fazendo uma afirmativa do sentimento dele. Isso aqui é muito importante a gente observar. Ele diz: digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. Paulo está dizendo, olha, o que eu vou dizer a vocês agora, o meu sentimento com relação ao meu povo, ao povo de Israel, é uma verdade. Paulo está dizendo assim, eu não estou aqui sendo demagogo, eu não estou aqui rasgando seda, eu não estou aqui fazendo uma encenação dos meus sentimentos, não. O que eu vou dizer, o que eu sinto pelo meu povo, é que o Senhor Jesus Cristo é minha testemunha dos meus sentimentos. E é curioso Paulo dizer isso aqui. Deixa eu falar isso com você. É curioso Paulo fazer essa afirmação aqui, porque quando ele escreve essa carta, ele está no fim da sua terceira viagem missionária. Ou seja, Paulo já tem muito tempo que está pregando o evangelho na Ásia. E uma das coisas que Paulo mais sofreu na Ásia foi perseguição do seu próprio povo. Nós aprendemos uma lição muito importante aqui com o apóstolo Paulo. Mesmo tendo sido perseguido pelo seu próprio povo, pelos seus compatriotas, pelos seus irmãos, Paulo tem esse sentimento, ele chama Jesus como testemunha daquilo que ele vai dizer. Ele chama o Espírito Santo como testemunha, a sua própria consciência como testemunha de que ele tem um sentimento positivo em relação a esse povo. É uma lição nobre para que nós possamos aprender aqui. Foi perseguido por esse povo, foi caçado por esse povo, foi apedrejado por eles, e mesmo assim Paulo tem um sentimento de inclinação, de misericórdia,
um desejo que nós vamos ver aqui muito forte de que esse povo seja salvo, de que esse povo conheça a salvação que ele conheceu, conheça o evangelho que ele conheceu. Vamos ao texto? Então Paulo diz assim no verso 2: meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim por meu povo, meus irmãos judeus. O sentimento de Paulo é de profunda tristeza, é de amarga tristeza, é de uma angústia que parece que não vai ter fim, por causa da condição, por causa da situação do seu próprio povo. E aqui a gente já aprende uma lição importante, meus irmãos. Tem muitas pessoas que pensam que a nação de Israel, a etnia judaica, é uma etnia meio que sacra, meio que há pessoas que entendem que o povo judeu, apenas por ser judeu, apenas por morar em Israel, o povo judeu, ele está garantido em sua salvação. É uma espécie de povo sagrado. Para muitos cristãos há essa relação. Mas perceba que não é o sentimento do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo aqui está falando do povo de Israel, o povo judeu, a partir da perspectiva da salvação. Paulo não considera que eles, simplesmente por serem judeus, estão salvos, não. Não é isso. Pelo contrário, há uma tristeza profunda no coração do apóstolo Paulo. Há uma amarga tristeza, há uma tristeza que não tem fim por causa da condição deles em relação à salvação. Ora, se eles fossem salvos, se estivessem garantidos como herdeiros da promessa de Deus a Abraão, e esse é um tema que a gente vai explorar bastante nesse capítulo 9. Se eles estivessem garantidos com relação a isso, não haveria motivo de Paulo ter tristeza em seu coração. Paulo poderia estar tranquilo, mas não há tranquilidade no coração do apóstolo. Ele está profundamente ou amargamente triste e ele tem uma angústia que não tem fim por causa da condição, e ele é bem específico, por causa do meu povo, meus irmãos judeus. E ele chega a usar uma expressão muito forte no verso, ainda no verso 3, ele vai dizer assim, olha, eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: o meu povo, enquanto não crê em Jesus como Senhor e Rei e Salvador, está perdido. Está tão perdido que se eu pudesse ser amaldiçoado, e amaldiçoado aqui é ser castigado no lugar deles, se eu pudesse ser sacrificado por eles, para que eles pudessem ser salvos, se eu, como um judeu, como um israelita, pudesse representá-los na maldição, no castigo, para que eles pudessem ser salvos, eu faria isso. Paulo está dizendo, e olha, a gente precisa entender que Paulo aqui não está usando apenas uma figura de linguagem, uma força de expressão, porque ele começa o capítulo dizendo, olha, o que eu vou dizer, eu digo a verdade diante de Deus. Cristo Jesus é minha testemunha, e o Espírito Santo é a minha testemunha, e confirmo o que eu vou dizer aqui, é uma verdade. Então isso aqui não é um sentimento de Paulo apenas, não é uma força de expressão, é uma verdade, dizendo, olha, se pudesse, se houvesse um jeito de eu ser morto para que isso garantisse a salvação deles, de toda a nação, de toda a etnia, eu faria isso. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Bom, se eles já fossem salvos apenas pela questão da etnia, então não faria sentido nenhum o sentimento de Paulo, aquilo que Paulo está colocando aqui.
Porque Paulo está partindo do princípio que eles não estão salvos, enquanto não creem ou enquanto resistem a crer em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, em primeiro lugar, isso a gente precisa entender quanto a Israel. Quanto a Israel, essa é uma posição triste a respeito do povo de Deus, a respeito daquele povo da aliança da qual Deus chamou para fazer parte da sua aliança. Nós já falamos muito sobre isso daqui, que Deus, ele alcança, ele tem uma promessa, uma palavra para alcançar, ele torna seus filhos aqueles que têm a fé como Abraão teve. Nós vimos isso lá no capítulo 4 de Romanos. E Paulo agora volta a esse tema aqui, que é um tema muito importante. E aí Paulo destaca a importância, a relevância do povo de Israel no contexto das promessas de Deus. Paulo não despreza, e aqui é um outro ponto importante. Às vezes nós temos pessoas que sacralizam a etnia. É um erro. Não existe etnia sagrada. Não existe a nação sagrada. Não existe isso. Mas, por outro lado, existe também uma espécie de desprezo, como que se Deus nunca tivesse tido uma aliança, um acordo, uma promessa, um relacionamento íntimo com o povo de Israel. E houve sim. Houve promessas de Deus, existem promessas de Deus a este povo. Existem. E Paulo fala da importância deles. Paulo fala da importância. E é claro que junto com essa importância, junto com esses privilégios, vem também o aumento da responsabilidade. Porque olha o privilégio que eles tiveram. A gente precisa entender o seguinte, meu irmão. O povo de Israel teve um privilégio que nenhuma outra nação teve. E Paulo elenca esses privilégios aqui. Ele começa a dizer, olha, eles são o povo de Israel, escolhido para serem filhos adotivos de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, quando Deus chama Abraão e faz uma promessa de fazer dele uma grande nação, Deus não chama nenhuma outra nação. Existiam muitas nações na época de Abraão, mas Deus chama um homem e diz que faria dele uma nação. Paulo está dizendo que então eles são o povo de Israel. Eles são escolhidos, foram escolhidos para serem os filhos adotivos de Deus. Deus não escolheu os filisteus, Deus não escolheu os cananeus, Deus não escolheu os outros povos, mas escolheu a Israel para ser filho adotivo dele. Isso é importante, Paulo está dizendo, isso é relevante, isso tem a sua importância, isso não pode ser desprezado. E aí ele continua, ele, no caso Deus, lhes revelou sua glória. Deus não revelou sua glória às outras nações. Na antiguidade, Deus não revela a sua majestade, a sua glória aqui é os seus atributos. É fato que Deus se revela a todos os homens. Nós vimos isso no início dessa série, lá no capítulo 1. Deus revela a sua majestade, a sua glória. Deus manifesta o seu poder, ele declara o seu nome sobre todos os povos. Mas a sua glória, porque essa palavra glória aqui, ela tem o sentido de a plenitude daquilo que Deus se revela de si. Ou seja, Deus revelou a plenitude dos seus atributos, daquilo que ele decidiu revelar. É lógico que Deus não revelou tudo sobre si. Deus é infinito em seu ser. Mas daquilo que Deus decidiu se revelar, Deus se revelou a Israel. Ele revelou todos os seus atributos a Israel. Então ele revelou a sua glória a eles. Não apenas isso, Paulo diz que Deus fez uma aliança com eles. Um acordo, um pacto. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Deus não fez isso com outras nações. Deus não fez isso com Edom. Deus não fez isso com os moabitas. Deus não fez isso com os egípcios, que era a grande potência da época. Deus não fez isso com os babilônicos ou com os assírios.
Mas Deus fez uma aliança, um pacto. Ele era conhecido e ainda é conhecido como o Deus de Israel. O Deus de Israel. Deus deu a sua lei. Paulo diz, Deus deu a eles a sua lei. Deus não revelou a sua lei a outras nações. As outras nações, os outros povos, têm uma revelação natural da lei de Deus. Como diz o apóstolo Paulo no capítulo 2 aos Romanos, ele coloca a sua lei no coração de todo homem. Todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Todo ser humano sabe que não pode matar, por exemplo, que matar é mal, é algo errado. Todo ser humano sabe. Você não precisa conhecer os 10 mandamentos para saber dessas coisas. Porém, Deus revelou de forma especial, através lá do Sinai, a sua lei, a sua vontade, as suas ordenanças, os seus princípios. Ele fez isso apenas a Israel. Deus também deu a eles o privilégio de adorá-lo. Em outra versão diz que Deus deu a eles o culto. A forma como Deus deseja ser adorado. Aliás, meu irmão, Deus tem uma forma de ser adorado, viu? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é do jeito que você quer, do jeito que você pensa. Existe uma maneira pela qual Deus exige adoração. E não é de qualquer jeito. Fecha o parênteses aqui. Então Deus deu ao povo de Israel a forma do culto. Levíticos está lá como que ele queria ser adorado. Malaquias, uma bronca de Deus ao povo para voltar à maneira certa de ser adorado, de cultuar ao Senhor. Deus deu ao povo de Israel. Eles também receberam a promessa de Deus, as promessas de Deus. Deus fez muitas promessas. Abraão, Isaac, Jacó, a nação de Israel não fez as mesmas promessas às outras nações. Apenas a eles. No verso 5 diz, do povo de Israel vêm os patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Vêm do povo de Israel. E Paulo conclui dizendo que o próprio Cristo, o Messias, o enviado, aquele que viria para ser luz das nações, aquele que viria para morrer no lugar do pecador, alcançando os homens perdidos, aquele que seria o Messias, o prometido das nações, viria da nação de Israel. Deles descende o próprio Cristo quanto à sua natureza humana. Ele era israelita, era judeu. Jesus era israelita, era judeu. Não era romano, não era brasileiro, não era germânico. Não, mas veio do povo de Israel. O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. Então Paulo está aqui elencando os privilégios de Israel como povo de Deus. E como eu disse, todos esses privilégios aqui deveriam ter levado a nação de Israel, e aqui está a grande tristeza de Paulo, todos esses privilégios deveriam ter levado a nação de Israel a uma postura diferente em relação a Jesus. Aliás, todos esses privilégios deveriam levar a nação de Israel, o povo de Israel hoje, a uma postura diferente em relação a Cristo. Não tê-lo apenas como um profeta, não tê-lo apenas como um homem importante na sua história, mas tê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas, do seu coração, da sua alma. Porque o apóstolo Pedro diz que nenhum outro nome há dado em cima dos céus, embaixo da terra, em que possa haver salvação, a não ser o nome de Jesus. Porque ele foi o Messias de Deus enviado para ser crucificado em nosso lugar, nos substituindo na cruz do Calvário, na condenação eterna, para que nós pudéssemos, através dele, pela fé, sermos justificados dos nossos pecados. Todos esses cultos, todo o culto, a lei, todos esses privilégios, a revelação da glória de Deus, as alianças que Deus fez ao povo de Israel, as promessas, os patriarcas, tudo isso deveria ter levado a nação, a etnia, a reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a receber a Cristo como seu Rei e Senhor. Mas veja, junto com esse privilégio veio a rejeição, e junto com a rejeição diante do privilégio, nós vemos uma maior culpa.
Porque os outros povos andaram em trevas, enquanto Israel recebeu a luz de Deus. Enquanto os outros povos estavam mergulhados na impiedade, na cegueira, Israel tinha a revelação da parte de Deus. Meu irmão, minha irmã, agora vamos trazer isso para nós. O pecado do crente é mais grave do que o pecado do ímpio. Porque você, como crente, tem a revelação da verdade de Deus, da vontade dele. O nosso pecado é mais grave, porque nós pecamos conscientemente. Uma vez que fomos alcançados pelos privilégios da graça de Cristo, o nosso pecado é mais grave. Porque antes, na escravidão do pecado, o nosso pecado era um estilo de vida. Fazíamos na opressão da escravidão do pecado. Mas hoje, o nosso pecado é feito na liberdade da vontade daquele que nos libertou. Decidimos pecar. Decidimos fazer aquilo que é errado. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com a aliança que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Porque nós temos privilégios. E maiores privilégios implicam maiores responsabilidades. Portanto, cuide de você mesmo. Cuide do seu coração. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida espiritual. Porque Deus não poupou Israel por ser Israel apenas. Nós precisamos tomar cuidado. O apóstolo Paulo vai tratar desse assunto mais na frente, lá no capítulo 10. Nós precisamos tomar cuidado com relação a isso. Então fica aqui para nós um sinal de alerta. Assim como o povo de Israel recebeu os privilégios da parte de Deus, e maior responsabilidade eles tinham nesse sentido, nós também temos maior responsabilidade. Agora eu quero tratar uma coisa com você para a gente orar. Eu quero que você se lembre daquele irmão que se desviou, daquela pessoa que conheceu a Cristo, recebeu a revelação da glória de Deus, da vontade dele, recebeu os privilégios, mas se afastou de Jesus. Qual é o seu sentimento em relação a essa pessoa? Talvez é alguém que feriu você, alguém que te perseguiu. Será que você tem o mesmo sentimento que Paulo tinha pelo seu povo? Que apesar de tê-lo perseguido, apesar de tê-lo caçado, o apedrejado muitas vezes, mas Paulo olha para eles e diz: eu tenho uma profunda tristeza no meu coração. Tenho uma amargura enorme no meu coração, uma amargura sem fim, que é o fato dos meus irmãos, dos meus compatriotas, não terem salvação, estarem afastados de Cristo. Será que você tem essa tristeza no seu coração por alguém que se afastou? Eu gostaria de convidar você a orar nesse sentido em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, nós oramos agora nesse momento, Deus, por aquele que se afastou da sua presença, dos seus privilégios, do seu chamado, da sua adoção. Aqueles da qual foram para longe. Nós os pedimos, Senhor, nós imploramos a Ti que eles sejam trazidos de volta, que eles retornem, para que a nossa alegria seja completa, para que a nossa alegria seja profunda, para que a nossa alegria, ó Deus, seja plena em Cristo Jesus, para que possamos ver mais uma vez a sua mão poderosa operando sobre o coração do seu povo. Nós oramos também, Senhor, nesse momento, para que o Senhor nos segure nas suas mãos poderosas e fortes e não nos deixe cair, pois recebemos os privilégios, meu Deus, da graça. Fomos alcançadas por ela, fomos alcançados por sua graça, libertos pelo poder do Teu Espírito Santo para uma nova vida em Cristo. Recebemos, ó Deus, a adoção de filhos. Recebemos, meu Deus, a promessa de sermos herdeiros. Ó Senhor, mas nos ajude a vivermos como tal. Nos ajude a vivermos desta maneira, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, nos abençoe, para que possamos, meu Deus, viver a partir desses privilégios, uma vida que glorifica o Teu nome, uma vida que bendiz o Teu nome. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Querido irmão, irmã,
Semana que vem nós vamos continuar a partir do verso 6, onde nós vamos ver sobre os filhos da promessa. E a gente vai ver aqui alguns exemplos, como Isaac, como Jacó e Esaú. Quem são os filhos da promessa? Será que você é um filho da promessa? É o que a gente vai descobrir na próxima semana. E eu quero aqui concluir trazendo 2 desafios para você. O primeiro desafio é que você seja um amigo desse projeto, um amigo da missão. Não deixe de participar. Entre aqui no QR Code, tem todas as informações aí. Seja um amigo da missão. Participe desse projeto conosco, em nome de Jesus, para que mais pessoas sejam alcançadas com a pregação da palavra. O outro desafio que eu quero trazer para você é que você venha curtir esta mensagem, venha colocar aqui embaixo nos comentários de onde você fala, mande aí o seu abraço, a sua saudação. Deixa aí, a gente sempre lê, é sempre importante ter um feedback de vocês, um retorno daquilo que vocês estão achando do programa, das mensagens. Amém? Fiquem todos na paz, um forte abraço a todos, até semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus.